Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Último vídeo desta primeira temporada de What If, que pra quem não sabe, está confirmada para a segunda temporada. Olha! E a gente esqueceu de um negócio, que é o nosso combinado novo dessa semana. Ah, é? Eu sou a Cris. E eu sou o Panda. E aqui nesse canal, todos os conteúdos são feitos de fã pra fã. Então, dispa-se de toda a sua armadura contra críticos ou a favor de críticos, porque não se trata sobre isso. Não. Se trata de bate-papo relax e você não tem a menor obrigação de concordar com tudo que a gente fala aqui. Tem a sua própria opinião. E é legal isso, porque você pode deixar sua opinião nos comentários. Sim. E faz com que toda essa discussão evolua. Sim, e aí a gente troca pontos de vistas, que são sempre únicos e particulares. E na grande maioria das vezes, o comentário muito relevante vira novos vídeos. Então você está colaborando para a criação de conteúdo. Também. Aqui no nosso canal, a gente já cobriu todas as séries da Marvel esse ano. Boa. Eu vou deixar a playlist de todas elas aqui na descrição e os vídeos anteriores de What If também. Nesse aqui, a gente decidiu fazer meio que uma pincelada nos últimos 2 episódios, porque, enfim, é um arco só, a gente já sabia que os 2 episódios seriam assim, então a gente achou mais justo juntar. Até porque o episódio anterior, ele foi basicamente o Ultron assumindo todo o poder universal e destruindo todos os mundos do seu universo, e ampliando seu conhecimento de multiverso, conhecendo o Vigia. Aí teve aquela luta meio Dragon Ball, que a gente falou bastante lá na live do Mike, e de repente agora a gente tem aí esse arco final do último episódio, de todo mundo contra o Ultron. Então, no último é apresentado o vilão e agora é a grande batalha. Sim. Eu não gostei do Thor, de novo, nesse episódio. Eu não gostei dos últimos 2 episódios, então... é muito sobre isso também. A gente optou não fazer o último vídeo, porque meio que a gente já comentou tudo na live do Mike, lá no Spoiler Alert. A gente não tinha gostado tanto assim do último episódio, né? O 8º. E a live não ajudou. É. Porque muitas vezes a gente tem uma opinião, às vezes que não caminha pro positivo, e aí conversando com os nossos amigos... amplia os nossos pontos de vista. Mas meio que a gente infectou a galera. E aí o que acontece? Pra não ficar aqui dando play pra ficar só reclamando, a gente falou assim, vamos esperar o último episódio. E ver qual é. Só que como a gente tá fazendo a cobertura e esse foi o último episódio, então esse vídeo aqui tinha que acontecer de qualquer jeito, pra não deixar vocês aí com o dedo na boca esperando pra saber o que a gente achou. Exato. Então a gente precisa dizer que, pelo menos eu, fiquei bem satisfeita com esse arco final de What If. Eu sei que muita gente estava esperando esse conceito de antologia até o fim, mas agora, nesse final, a gente teve 2 episódios meio que juntando tudo que aconteceu durante toda a temporada, o que destrói um pouquinho o conceito de antologia, né? Se tornou uma série com camadas e com uma história meio que linear ali de vários universos diferentes. Mas a Marvel prometeu uma antologia? Ela chamou de antologia desde o começo, então, né? falhou absurdamente. Falhou um pouquinho. A galera que divulgou não conversou com a galera que criou. Exato. E eu tenho também mais uma crítica, assim, que eu acho que fica... Eu vim enaltecendo desde o início a participação de todas as personagens femininas. Sim. Né? Em todos os episódios, a gente teve destaques ali de personagens que, na minha opinião, poderiam estar no live action da Marvel de qualquer filme, seja como secundária, seja com o filme principal, tanto faz. Elas eram personagens consistentes pra estar em live action. Sim. Mas a Marvel decidiu introduzir aí esse monte de personagem heroína que dita a narrativa em animação. Bom, vim enaltecendo isso ao longo de toda a temporada. E nesse episódio final, eu acho que ela pesou muito na mão negativamente pros diálogos das personagens femininas, assim. Eu fiquei bem chateada. A roteirista é uma mulher, né? Desse episódio especificamente e de praticamente todos de What If, é uma roteirista responsável pela sala de roteiro. E que é muito boa no que faz, né? Pois é, o roteiro é muito bom. A gente vê ali premissas muito boas para as personagens femininas. É totalmente baseado nos quadrinhos, então não tinha nada de surpreendente pra acontecer, né? Só que nesse último episódio a gente teve uma grande quantidade de mulheres em cena. A gente tinha a Natasha, a gente tinha a Gamora, tinha a Capitã. E, cara, a dinâmica das 3 é horrorosa, assim, pro episódio em si e pra finalizar o arco. A Capitã foi a primeira personagem que a gente encontrou. A gente viu no episódio... né? A gente viu no episódio final dela que ela encontrou, né, o Nick Fury, o Samuel Jackson não, o Nick Fury e o Clint. E é isso, ela tava no presente, depois de tempos... Ela foi pra uma outra realidade que não existia o Capitão América também. Exato. Então ela começou a fazer o que o Capitão América teria que fazer nos filmes. Exatamente. E aí meio que caminha nessa história.
Até é legal, porque você vê esse início, vê ela lutando ali contra o Bartok. É legal, É né? legal, só que aí a dinâmica dela com a viúva, a interação dela de cara no início do episódio com a viúva é sobre homem. Isso. Elas falam sobre o cara da contabilidade e a Natasha faz uma piada com o Steve Rogers. Essa é a interação delas. E elas são muito amigas, pelo que a própria Capitã Carter falou ao longo do episódio. Depois, quando ela reencontra a Natasha do outro universo, isso, né? Elas falam sobre família, nananã, e acaba fazendo essa piada mesmo de coração, ficar sozinho ou não, enfim. Rola de novo uma interação sobre homem. O episódio meio que não passa no teste de Bechdel. A Natasha passa o episódio inteiro, essa Natasha solitária, inteiro pensando no Clint, sentindo falta do Clint. Ah, mas eles eram muito amigos. Ok, mas era a única coisa da vida dela? Cara, mas eles estavam ali numa missão de vida ou morte, sabe? Exato. Existia toda uma ideia de espírito de equipe de pessoas que não se conheciam, mas que se entendiam porque conheciam uma outra realidade daquela pessoa. E existia todo esse impulso, mas parece que o roteiro estava muito mais focado nos caras focarem nas piadas sobre os personagens. Sim. E as meninas falarem sobre caras das suas próprias realidades, sabe? Exatamente. E aí meio que a missão em si ficou mega coadjuvante na história. E aí tem 2 outros problemas de personagens femininas. A Gamora não teve seu episódio, mas chegou ali com a solução do problema. E aí o que é muito ruim, porque ela tem a solução do problema e ela era a única sem história que a gente conhecesse. Inclusive, a gente sabe que o Kevin Feige falou antes da temporada lançar que eram pra ser 10 episódios, mas acabaram se tornando 9 por conta de pandemia, pipipipopopó, e que ele teria que empurrar um episódio pra segunda temporada. E aí já confirmou a segunda temporada e tal. Mas aí o interessante disso é que se o episódio da Gamora foi o episódio cortado, não tem sentido estar na segunda temporada porque já meio que foi finalizado. Exatamente. Então assim, completamente sem sentido essa explicação. E completamente sem sentido, mais ainda, a gente passar 40 minutos vendo o Thor fazendo festa em Las Vegas. E o da Gamora não. Que a Gamora era a peça-chave pra solucionar o problema no final dessa história. Que escolhas foram essas? E aí o meu último problema, prometo, com personagens femininas. Quando a gente termina o episódio do Killmonger, a cena final, que deixou todo mundo querendo algo mais, foi a cena da Pepper com a Shuri, prometendo uma pra outra que elas enfrentariam o problema da realidade dela e que elas resolveriam a partir de agora ali todos os problemas como uma dupla dinâmica. A Shuri se provando muito genial, assim como Tony Stark sempre foi. E aí o Vigia chamou o Killmonger. Não, e pior do que isso. Todo o plano delas e esse entrosamento que a gente gostaria de ver foi morto nesse episódio. Pra nada. Foi morto, porque assim, elas já estavam lá dentro da sala, já invadiram Wakanda, e o Wakanda pegando fogo. A gente ficou assim, sabe? Qual o propósito? Não tem propósito. Sério que o Vigia tava vigiando mesmo? Se ele estivesse vigiando, ele perceberia que o Killmonger talvez não fosse a escolha ideal pra ele ali. Entendeu? Não, isso meio que é explicado no momento que tá o Doutor Estranho e o Vigia, e ele fala, caramba, você sabia que o aparelho da Gamora não ia funcionar, que o Killmonger ia roubar as joias, e tudo isso fazia parte do plano. Sim. Mas mesmo assim, sabe? Eu acho que é muito menos sobre o que fez sentido no episódio por conta de frases do roteiro e muito mais sobre o que o Arif realmente queria entregar. Então, mas eu acho que esse tipo de justificativa pra ser o Killmonger é uma justificativa fraca de roteiro. Fraca, sim. Foi extremamente falível. Tudo que ele escolheu ali pra fazer. Cara, tudo que o T'Challa, que era Star-Lord, e o Killmonger, que queria ser rei de Wakanda, eles... Era um encaixe perfeito, porque o T'Challa não queria ser rei naquela realidade. Sim, sim. E, cara, era perfeito, tipo, eles podiam ter qualquer diálogo, tipo, qualquer um. Até algum político pequenininho, assim, porque os dois têm um pensamento muito político. E aí ia combinar, aqueles dois iriam combinar e poderia transformar o personagem do Killmonger que a gente já adora. Exato, a gente defende ele, mesmo ele sendo esse idiota que ele é. Ele fazer o roubo das joias pra meio que dominar a galáxia é mais do mesmo. Exatamente. Não tem evolução nenhuma do personagem. Só continua sendo um vilão. E não é isso que a gente queria ver dele, né? Eu acho que esse é o ponto principal da falha desse último episódio. A gente não viu nenhum personagem evoluindo. Nenhum.
todos estagnaram no ponto em que parou ali o primeiro episódio. A agente Carter quer o coração dela preenchido, a viúva não quer ficar sozinha, ela precisa de alguém, o Doutor Estranho, poxa vida, chateado ainda porque perdeu a mulher da vida dele. Mesmo estágio, todo mundo parou. Mas eu acho que eles tentaram inserir uma visão do Doutor Estranho de que o Doutor Estranho se tornou um vigia de uma outra realidade. Ele é o vigia da realidade dele. Ele é o vigia né? do microverso. Então, Isso. tipo, é o vigia vigiando o vigia. Isso. Basicamente. E aí, fiquei feliz que a viúva, enfim, foi pra uma realidade ali de alguma forma que ela tem a companhia dos Vingadores de novo. Mas não é a nossa realidade do live action ainda, né? Mas então, eu acho que se rolasse... Não sei. Eu acho que agora tem a desculpa. Agora tem a desculpa, que pode ser uma Natasha de outro universo, né? Preciso falar sobre a coisa que eu mais amei, só pra não ficar só reclamando aqui, nesse último episódio. Sim. Que foi o Doutor Estranho. Pra mim, ele foi, assim, o destaque principal do episódio inteiro. E ele fez, eu acho que serve até como inspiração, tudo que todo mundo que é feiticeiro nos jogos de RPG faz. Que é ficar ali... do suporte. Impulsionando os amiguinhos guerreiros. E eu achei muito legal. Quando ele começa a distribuir o poder dele pra todo mundo e todo mundo fica tipo, uou, que maneiro, agora sim! Que isso é muito guerreiro, né? Caraca, eu tô muito mais forte. E outra, ele passou milhares de anos ali naquela perolinha dele, certo? Ele não consegue controlar a parte do Shumagorá que tá dentro dele. Então, dá pra perceber que mesmo o Doutor Estranho, poderoso como está, com conhecimento absoluto de toda a magia que existe, e extremamente capaz de fazer qualquer coisa, o Shumagorá ele não consegue conter dentro dele. E é só uma parte do Shumagorá. Então, já que existe a teoria do Shumagorá ser o inimigo do Doutor Estranho no próximo filme dele... A gente tem um vilão aí absurdo. Poderoso. Mas assim, pra mim essa foi a parte mais divertida. A luta do Thor contra o Ultron foi vergonhosa, assim. Tudo que ele gritou, tudo que ele falou, tudo que ele fez, o Thor, ele segue vergonhoso nessa história aí de What If. Exato. É ridícula a participação dele, extremamente inconsequente. Ele tá lá em Las Vegas ainda, lutando contra Deus e o mundo. De repente ele vai pra batalha, de repente ele volta, abraça a Jane e acabou essa história do Thor. E fica meio sem explicação, né? Porque assim, a gente vê na história do Thor o Ultron com a joia chegando. E, cara, aquele Ultron não perde tempo. Ele simplesmente destrói. E aí, de repente, o Ultron não tá lá, ele tá lutando contra outros fantoches do Ultron lá. É uma ponta solta, né? Mas, tipo, cadê o Ultron que tava ali? Ele meteu o pé? Ele desistiu de destruir aquela realidade? É bem mal feito, assim. Parece que botaram, e não é assim, mas parece, que deixaram o roteiro na mão de pessoas diferentes e que não botaram essas pessoas pra conversar. Eu acho que parece que eles tiveram que alterar coisas em cima da hora e é isso. E aí ficou cagado. Talvez o episódio que faltou não seja só o episódio da Gamora, mas seja um episódio pra fechar algumas pontas soltas. Sim. E não teve esse episódio. Tipo, o episódio da Gamora seria guiado ainda por esse Ultron ultrapassando algumas realidades, sabe? No último momento, na cena pós-crédito, eu acreditei, por exemplo, que a agente Carter tivesse até meio que apaixonada pela viúva ali. Pelo olhar delas. E aí depois eu fiquei, mas pra que botar esses elementos assim que deixam a gente com questionamento duvidoso e não responder nada, sabe? E ficar inventando umas respostas aleatórias pras coisas. Eu quis acreditar que a agente Carter, ela teve empatia pela realidade da viúva, que tava ali sozinha na terra dela. E desesperada, e aí ela, tipo, cara, era a agente bom, Carter sabe? Tendo empatia pela viúva, e a viúva tendo empatia pela agente Carter porque ela precisava voltar pro mundo dela, porque precisa de uma capitã. Ok, mas cara, sei lá, é esquisito. Eu tava falando com a Ingrid, do canal Indignada, e ela falou uma parada muito legal. Ela acompanha a série aí da Turma da Mônica Jovem, né? E ela tava falando que parece muito que é roteiristas diferentes, assim, pra cada núcleo da história. E ela disse que eles não conversam, parece que eles não conversam entre si, porque, tipo, sei lá, parece que tem um mundo lá, um momento lá que o Cebolinha luta contra a magia, tô falando aqui, tentando lembrar o que ela me disse exatamente. E no outro episódio, ele diz que não acredita em magia. E aí fica tipo, gente, mas outro dia eu não tava lutando contra a magia, parece que não conversa. E aí é essa sensação que eu fiquei, sabe, com What If.
que as narrativas, elas aconteceram, individualmente elas funcionam, mas quando você olha como um todo, elas não se encaixam. Você fica, mas ué, como é que pode ser a mesma coisa, se não é a mesma coisa? Se encaixa forçando a barra, né? É tipo você ter um Lego que tá meio torto, sabe? Não, se encaixa até porque se você encaixa. quer. Porque você fala assim, é a mesma coisa, é o Arif. Tá bom. Ou você pode dar a desculpa de, é multiverso, são momentos diferentes. Mas sei lá, cara, eu achei zoado. Não gostei. Eu achei... Eu não achei zoado, mas eu achei mais do mesmo. Eu achei desrespeitoso pra imagem das mulheres, porque se o Arif tava tentando ali trazer essas personagens de alguma forma com força... E outra... A gente passa o penúltimo episódio vendo o final dele, o Dr. Estranho falando, ô, Vigia... tem que quebrar a tua promessa. Tu tem que quebrar essa tua regra aí, porque senão não dá. Aí o Vigia fala, não posso, mas é a única coisa, então eu vou quebrar. E aí nesse episódio ele fala, eu não posso quebrar minha promessa, eu não posso falar nada. Tu já quebrou. É aquele reflexo de ética tardio, sabe? Mas não tem sentido. Não tem o menor sentido. Eu acho que, já que a galera que o Vigia juntou são os guardiões do multiverso, é nada mais justo do que o Vigia ter essa galera como confidente, sabe? Sim. É uma galera que ele pode conversar sobre o multiverso. Sim. Porque eles têm o conhecimento que existe o multiverso. Sim, exatamente. E que existe o Vigia. E aí, no momento que eles estão lá no barzinho e a Capitã... falar nisso, parênteses. O barzinho foi feito pelo Dr. Estranho, inspirado na bibliografia da Capitã Carter, que tem o quê? O Steve Rogers e tudo que ele ama. Pode seguir. Não é sobre ela, né? Não, a bibliografia dela é sobre Steve Rogers. Na verdade, é um conto sobre a vida do Steve. Pode seguir. E aí, tipo, e as pessoas que assistiram a Agente Carter, a série, sabe? Tem muita coisa ali. Ela tem uma história. Tem outras pessoas. Ela tem pessoas na vida dela. Tem missões dela. Exato. Sabe? O universo Marvel é rico com histórias da Capitã Carter. E aí é tão forçado esse plot do Steve com ela, que na cena pós-crédito é a viúva da realidade dela. E ela indo encontrar lá o negócio da Hydra, que tem o que dentro? O Steve. Assim, é sobre o Steve de sempre? Eu acho que aí é plot pra uma segunda temporada. Sim. De que aquele Steve que tá dentro da realidade vai ser um soldado invernal. Sim, também acho. Acho que seria legal até pra ter o soldado invernal ali na dinâmica dela. E aí a gente vê um Steve ruim. E aí mostra como que a Marvel tem medo das coisas. Porque o Bucky poderia ser o bromance, o romance real do Steve. Mas eles vão ter que colocar o cara e a mulher pra ter o soldado invernal pegando o Capitão América de alguma forma ali, sabe? Ai, Marvel, tá certo, mas tá errado, sabe? Quando tipo, a tua ideia é boa, mas a execução não foi tão legal assim. É quando você pensa em fazer um castelo de areia na praia e aí vem uma onda. Aí tu fala, eita, minha ideia era legal, mas veio a onda. E aí sabe o que é bizarro? Porque assim, o Arif nasceu antes de outros projetos grandes de animação que o Disney Plus tá fazendo. Sim. Parece que eles testaram algo ali em What If que foi muito melhor desempenhado, por exemplo, em Visions. Em Visions, exatamente. Mas eu duvido muito que os grupos de WhatsApp Marvel e Star Wars conversaram aí pra fazer isso. Não conversou. Falhou arduamente. Falhou. Mas, cara, é aquilo, né? É uma experimentação. Não acho que todo mundo tenha que gostar de verdade. Não acho que é um projeto para todos os fãs. E é compreensível ter tido tão pouca gente falando sobre. O engajamento foi baixíssimo de What If comparado às outras séries. E eu entendo, assim, que a galera passou aí 10 anos vendo live action, né? Quando você pega uma animação, de repente, e diz que faz parte do mesmo universo, não fazendo parte do mesmo universo, você confunde as pessoas. E aí talvez afaste. Eu não sou uma pessoa de animações, então eu entendo que muita gente pode ser assim como eu e não se interessou por isso. Super compreendo vocês. Quero só fazer mais um parênteses antes da gente encerrar. Naquela hora que o Vigia fala assim, vocês são os guardiões do multiverso. E aí o Dr. Estranho fala, vamos brindar. E aí ele conjura ali os drinks de todo mundo, já sabendo o que cada um gosta, por sinal, eu queria só fazer esse parênteses. Muito atencioso o menino Dr. Estranho, realmente estudou pra estar nessa equipe. Fez ali os drinks de todo mundo. O Thor comemora, porque, né, quer beber e tudo mais. E aí eles pegam todos os seus drinks. E o Doutor Estranho começa a fazer um discurso, que é um textão. Eu quero dizer que eu me sinto exatamente como ele quando eu faço um textão. Que eu vejo a cara de todo mundo derretendo de cansaço, assim. Quero só dizer que eu tive empatia pelo menino Doutor Estranho, que só queria registrar o momento. Mas as pessoas ficaram do tipo... chato. Então, assim...
Não me achem chata, sabe? É de bom coração, é de boa intenção que o textão nasce. Às vezes ele dura mais do que a gente planeja, tipo agora o que eu tô fazendo. Sim, mas é com boa intenção. Era só isso que eu queria dizer, minha empatia aqui pelo menino. Ai, crise estranha. Crise estranha. Muito, eu sou muito Doutor Estranho no rolê, gente. É por isso que é o que eu mais gosto. Tá vendo? É. É ele falando, eu posso não lutar e ficar aqui só ajudando vocês? Sou muito eu. Sou muito eu. Eu falando pro Vigia, quebra o inferno da regra que tu já quebrou. Sou muito eu, entendeu? Por mais que você não quebrasse. Mas, tipo, fazia parte ali naquele sentido do rolê. É. Enfim, Steve, estou contigo. Isso. Stephen, né, na verdade. Tomara que ele apareça no filme. Ai, sim. Esse Doutor Estranho aí. Porque agora... Ele é legal, ele é legal. E ele não tá preso. Aberta a caixinha lá de Pandora. E ele não tá mais preso naquela bolinha, então... Sim, ele pode ir pra outros cantos. Ele pode fazer outros rolês. Esse Steve me representa. Ah, curiosamente, é o Steve que tem o quê? Um demônio no corpo. Gente, assim, é o Doutor Estranho do meu coração. Ele já virou meu favorito. Se a Funko lançar um Funkinho do Doutor Estranho com os tentáculos saindo assim, ó, já Chifrinho, é meu. olho vermelho. Já é meu. É isso. Comenta aí o que você achou do episódio final de What If. Obrigada por ter acompanhado mais uma cobertura de Marvel aqui no canal. Dia 24 de novembro a gente volta com a cobertura de Hawkeye. E aí eu acho que vai ser maneiro, que vai ser um conto de Natal, Pandamendo. Marvel e Natal, tudo que a Cris sonhou. Tudo que eu sempre sonhei na minha vida. Lembrando que esse mês agora de outubro já começa a maratostinha natalina aqui no canal. Boa. Com cobertura dos conteúdos de Natal que começa a sair aí antecipadamente. Já começaram. Já tem um monte aí. Se tu abrir o Prime Video da vida, tem um caminhão de Natal lá já. Veio aí. Obrigada a todo mundo. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Boa! Beijos e até a próxima. Tchau! Show!